Bom dia a todos. Não vou fazer agradecimentos, mas como o tempo passa e eu já estou a chegar a um final de carreira, há aqui duas ou três coisas que eu não posso começar sem dizer. Isto é a quarta vez que eu subo a este palco a convite à PAFT. Isto começou quando o Pedro decidiu falar comigo para me desafiar a pensar em tecnologia e agências de viagens há 8 anos. E desde essa altura tem sido uma experiência incrível de apoio mútuo, em que o Pedro assistiu aos meus altos e baixos ao longo destes últimos 8 anos, mas ao mesmo tempo eu também fui acompanhando e fui dando-me ajuda à PAFT. E há aqui só uma história que eu quero contar para perceberem quão importante isto foi, talvez nos dois sentidos. Quando isto começou, a IATA levantou um problema às agências de viagens e o Pedro veio ter comigo para ver se encontrávamos solução. O mais importante foi o facto de, a 3 meses do deadline, a IATA vir dizer que havia uma solução que estava errada e nós, em conversa, eu percebi que estava errada e disse ao Pedro, não está certo. E o Pedro tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi aquela que eu propus, que ia contra a IATA. Como eu tenho mau feitio, eu disse, bem, nós vamos a Madrid, se for preciso partimos a louça toda. O que é certo é que durante esse tempo, quando chegamos a uma semana do deadline, a IATA veio enviar um mail a dizer que tínhamos razão. E isto é daquelas coisas que não se esquecem, porque aquilo que fez a diferença foi a confiança. E isso é o que eu prezo mais acima de tudo. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer, daqui para a frente, a PAFT, com Pedro ou sem Pedro, pode contar comigo. E Pedro, a título pessoal, agora que começas um novo período, vais sempre poder contar comigo. Pronto, e agora vamos ao que interessa. Estamos aqui para falar de pagamentos. Quando eu cá estive há 8 anos, falei da utilização da tecnologia nas agências de viagem e o problema na altura eram as OTAs. O que é que vai acontecer? Porque nós temos toda esta tecnologia, as Online Travel Agencies podem estar a substituir parte do nosso negócio e a minha opinião na altura foi aquela que eu tenho hoje. Quanto mais tecnologia nós tivermos, mais importantes são as pessoas. E, portanto, a questão não se coloca. Desde essa altura, as coisas evoluíram e alguns dos estágios que eu apresentei em termos de tecnologia, porque estava a começar, foi precisamente a questão da Web3. Na altura falava-se em blockchain, falava-se que ia ser disruptiva e, entretanto, passaram 8 anos. Bom, a história que eu tenho para vos contar hoje é o que é que se está a passar relativamente à disrupção de todos os setores da sociedade. Nós vamos assistir a isso nos próximos 10 anos, começando precisamente pela área de pagamentos. E porquê pela área de pagamentos? Porque os pagamentos são o substrato de qualquer setor. Só é possível haver transações económicas quando há trocas de valor. E, portanto, é por aí que começa. Eu vou-vos explicar o que é que se está a passar e o que é que se vai passar nos próximos anos e que vai ter impacto em todos os nossos negócios e também em nós como cidadãos. É disto que eu vou falar. O enquadramento passa por uma coisa que eu chamo, enfim, que se chama a guerra da quarta geração. Nós vivemos num mundo, eu acho que não preciso de explicar isso, cada vez mais em conflito. E no meio do conflito está a guerra económica. A forma de exercer poder das várias fações passa pelo domínio do potencial e das transações económicas. Eu, entretanto, acabei, enfim, durante este tempo também escrevi um livro. O meu passado militar levou-me a ter uma visão do mundo muito utilizando as estratégias, as abordagens militares. E no contexto desse livro e todo esse estudo fez-me perceber o enquadramento de todo um conjunto de áreas, incluindo a dos pagamentos. Portanto, eu vou, de alguma forma, sintetizar algumas das ideias sobre o que é que está a passar na área de pagamentos e que vos vai surpreender. Isto não se está a passar muito bem. Okay? Eu não posso tomar aqui a posição do tipo quer que seja assim ou quer que seja assado. Se nós tivermos, portanto, se fôssemos uma Big Tech, tivéssemos capacidade para alterar as coisas, o discurso é um. Se nós somos followers por questões de dimensão, o discurso é outro. Nós estamos em Portugal, que é um país pequeno, à escala mundial, e até pequeno no contexto da União Europeia.
as nossas empresas são essencialmente pequenas quando comparadas com as grandes. Portanto, o que é que nós fazemos? Assistimos àquilo que os grandes fazem acontecer e aproveitamos as oportunidades. O facto de estar a correr bem ou estar a correr mal é apenas uma forma de interpretar. Portanto, cada vez que virem este sinal, que eu vou utilizar várias vezes durante a apresentação, significa que as coisas não estão a correr muito bem, mas não é dizer mal ou ter juízos de valor. É o que é e aproveitar as oportunidades. A primeira coisa que não está a correr bem é o facto de a economia estar a explodir e ter estado a evoluir do ponto de vista digital do outro lado do Atlântico. Se nós olharmos para as maiores empresas do mundo, que têm vindo a crescer consistentemente e depois do Covid ainda mais, nós já temos várias empresas na casa dos 3 mil milhões de dólares de valorização. Se esta tendência continua e isto for tudo para o digital, o que é que vai acontecer? São as empresas digitais que mandam e são as grandes, particularmente em monopólios atuais, que mandam. Ou seja, a economia sai daqui para lá. No limite, se toda a gente, imaginem, toda a gente for clientes de big techs americanas na área da banca, eventualmente viagens, o que for, o que é que fica para nós? É por isso que eu defendo, porque acredito também, que o importante são as pessoas e que nós temos formas de contrabalançar isto com a estratégia certa. Reparem, eu estou a falar de digital e no fundo estou a dizer-vos, não é fujam do digital, mas utilizem o digital da forma certa, aumentando a capacidade das pessoas. Para nós em particular, estando nós deste lado do oceano, depende das nossas decisões governamentais e dos nossos reguladores. E esse é o ponto de partida, porque depois nós, como empresas, trabalhamos nesse contexto. Também não está a correr muito bem. Eu comento com mau feitio, aliás, o meu amigo Miguel, que está para ali, diz-me isso com alguma frequência, e é verdade. Tenho a tendência a dizer o que penso e a descrever o que penso. Em particular a ANAC, eu ontem ouvi muita coisa que tinha a ver com a ANAC, mas não se falou da ANAC. Lá está o mau feitio, eu falo da ANAC, não é, Jesus? Eu posso, e vou dizê-lo, escrevi, a ANAC não está a fazer o seu papel, em várias áreas. Aquela que eu escrevi, que tem a ver com a aviação de lazer, está basicamente a destruí-la. Isso é um problema, porque os reguladores não deixam de ser nomeados pelo governo. E depois fazem o seu trabalho. Há que ter cuidado em quem se nomeia. E quem nomeia tem que liderar da forma certa. Porque o que se está a passar em vários, em particular na ANAC, é que nós encontramos aquilo que eu chamo de tiranetes. São pessoas que, eu não preciso explicar o que são tiranetes, mas estão lá. Eles existem, é como as bruxas, sim, estão lá. Tomam as suas decisões. E depois dá aquilo que nós assistimos ontem nas áreas da aviação geral. Outras, mas é só para dizer que sim, há forma de lidar com isto, também passa pela política. Não é que o governo possa dizer aos reguladores o que é que tem que fazer, não é isso. Mas há uma forma de nós nos podermos controlar. Eu não posso começar a minha apresentação falando sobre pagamentos e tudo o que aí vem que tem a ver com regulação, sem falar nisto, porque este é o pano de fundo do que nós vivemos. E em particular, levando isto um bocadinho mais fundo, isto é uma notícia de há 2 semanas. O governo tinha uma estratégia para o Web3 em cima da mesa há 2 anos e acabou de a meter na gaveta, que é como quem diz, meteu no lixo. Eu estou particularmente furioso porque foi o que eu escrevi. Se calhar foi por isso. O que é certo que aconteceu? Qual é o problema? Tem 2 partes. A primeira é que nós, como não vivemos num ambiente europeu, a regulação vem de fora. E, portanto, não podemos deixar de aplicar o que vem de fora. Mal ou bem, eventualmente mal, aplicamos. A segunda é, se nós formos followers, vamos sempre andar atrás do prejuízo. Quando em digital há uma coisa que nós sabemos, ao chamado first movers advantage, ou vantagem de ser o primeiro. Não faz sentido irmos atrás. E o que se está a passar é que vamos continuar a atrasar. E vocês vão perceber já a seguir porque é que isto é importante no contexto dos pagamentos. Então, passando àquilo que interessa mesmo, quando falamos de pagamentos, estamos a falar basicamente de 2 coisas. O que é um pagamento? É uma troca de valor em que nós podemos utilizar o dinheiro e podemos utilizar as contas bancárias. Mas os pagamentos não são só troca de valor, também são garantia. Onde reparar, quando nós chegamos ao hotel, pedem-nos sempre o cartão de crédito. Se nós não demos um cartão de crédito, não nos dão serviços. Aconteceu neste, como acontece em muitos. É normal.
E é o sistema financeiro que suporta isso. Portanto, não é só uma questão de pagamento. Portanto, é neste contexto mais abrangente que nós temos que pensar aquilo que significa este processo de transação dos pagamentos vem a jogo no contexto de uma transação comercial mais abrangente e o que é que vai acontecer a seguir, em particular do ponto de vista da tecnologia. E isto também podia ter corrido mal. Há uns 5 anos, não é? Uma das Big Techs veio dizer assim, já resolvemos o problema, estamos a falar de Facebook, criámos a Libra, que agora vai ser uma moeda mundial. E todas as pessoas que quiserem podem passar a utilizar uma moeda de Facebook. Ora, o Facebook é uma empresa grande, rica, etc., até podia acontecer. Eu percebi logo que não podia e, lá está a tal questão do mau feitio, escrevi logo um artigo, publiquei no Observador sobre o Zuckerberg, chamei-lhe o vil metal, a dizer, acorda, isso não vai acontecer porque tu nunca vais ser Banco Mundial. Mas isto teve a vantagem de fazer acordar toda a gente para esta nova tecnologia. E 5 anos depois, aconteceram várias coisas, entre as quais, outra, também não correu bem, o Banco Central a dizer, essa história das criptomoedas e coisas como a Libra, nós vamos, mas é criar o nosso próprio euro digital que vai resolver o problema. Eu, na altura, e até mais recentemente, escrevi um artigo a dizer inutilidade do euro digital. Ainda hoje fala disso, ainda hoje o Banco Central Europeu escreve e diz que vai lançar, salvo em 2029, eu não só não acredito, como acho que é um grande disparate. Portanto, não é por aqui que vamos resolver o problema, não vai ser esse o caminho. Mas depois temos exemplos como a China, que lançou com sucesso a sua própria moeda digital, chamada Digital Yuan. O que nos deixa a pensar, então, um país que em 2014 baniu as criptomoedas. E na China as leis são para cumprir. E de repente são os primeiros a lançar cá para fora uma moeda digital estatal e as pessoas utilizam. O que é que se passa? O que é possível? E porquê? Bom, a razão da China fazer isso tem a ver com uma coisa que se chama Trade Finance. É que se nós fizermos aquilo que se chama a tokenização do sistema financeiro de suporte às transações comerciais, faz com que eles deixem de precisar de utilizar o dólar e ganhem força com os seus parceiros do ponto de vista económico. Imaginem o que vai acontecer no dia em que a China disser nós já não precisamos de dólares. Deixa-vos a pensar. Não sei se vai acontecer, mas essa é a intenção deles. Claro que nós não estamos preocupados com o que se passa na China, estamos preocupados com o que se passa no nosso espaço geopolítico. Ora bem, para nós chegarmos lá, eu tenho só que fazer aqui uma pequena explicação sobre o que é que significa um token, para que fique claro os conceitos que eu vou falar a seguir. Um token é tão só a representação de qualquer coisa, de um direito qualquer, que nós já utilizamos na nossa economia tradicional com frequência. Nós temos tokens em papel e também temos tokens, e vemos aqui nestes casinos, em plástico, que representam dinheiro. Não é? Portanto, naquele contexto daquele jogo, eu utilizo aqueles tokens, se eu ganhar, depois consigo transformar em papel, consigo pôr no banco e por aí fora. A lógica da tokenização é esta, é dar uma identificação digital a algo que representa um direito, em particular, por hipótese, o dinheiro. A forma como nós utilizamos o dinheiro digital hoje não é com tokens, é com contas bancárias. E o que nós temos são e-mail password que nos permite fazer transações e fazer a transferência de valor entre contas bancárias, seja com cartão de débito, cartão de crédito, o que quiserem, QR Code, whatever, sempre com o sistema financeiro por trás. A utilização do token é diferente, é como uma nota. Já não está no sistema financeiro, está no meu bolso. A questão que se coloca é, será possível nós utilizarmos a tecnologia, portanto o digital, para podermos ter no nosso bolso dinheiro que é digital, mas não está no sistema financeiro como nós conhecemos, ou seja, não está em contas bancárias. Meus amigos, é isso que se vai passar daqui para a frente e eu vou explicar porquê. Primeiro, a primeira questão que nós temos que clarificar para que não restem dúvidas. Hoje fala-se de stablecoins e vocês vão ouvir falar cada vez mais de stablecoins. Vamos ter cuidado porque as stablecoins
são uma criptomoeda de valor estável, mas não deixam de ser criptomoeda não regulada. Tudo o que seja não regulado não faz parte do sistema financeiro, não há dúvidas. O sistema financeiro, como dito pelo Cláudio, é altamente regulado e só os serviços com licença é que fazem parte do mesmo. Mas nós podemos utilizar criptomoedas e stablecoins para fazer transferências de valor. Sim, como reserva de valor. A primeira transação imobiliária em Portugal foi feita sob os meus auspícios, em 2023, e houve uma casa que foi trocada por Bitcoin. Certo, mas não foi o pagamento, foi uma troca de reservas de valor. Significa que estas stablecoins, sendo não reguladas, também podem ser utilizadas como troca de reservas de valor, mas não deixa de ser um processo com alguma fricção. E, portanto, nunca vai acontecer que estas stablecoins apareçam no mercado, nas nossas agências, para nós fazermos transações no dia-a-dia. É demasiado complexo. Elas existem, cresceram, têm força, mas são utilizadas sobretudo para uma coisa que se chama DeFi. DeFi é tudo o que está no mercado não regulado das criptomoedas e serviços associados. DeFi quer dizer finanças descentralizadas, é um nome péssimo, porque aquilo não são finanças, e já agora não é descentralizado. Não vou explicar porquê, porque esse é muito técnico, mas não são finanças por uma razão óbvia. Não é regulado, não são finanças. Parece finanças, sim, é parecido. Podemos ganhar dinheiro, sim, por nossa conta e risco. O mercado é não regulado. Não sendo finanças, não sendo uma moeda regulada, nunca vamos poder utilizar no nosso dia-a-dia, porque nós vivemos num Estado de Direito e o Estado de Direito nunca vai deixar. Não obstante, estas stablecoins têm vindo a evoluir, e essa podia ser uma parte interessante da minha apresentação, não parece seja mais interessante, que é, será que podemos utilizar estas stablecoins como troca de valor significativa no setor? Sim, porque elas têm vindo a crescer, mas volto a dizer, business to business nunca vai descer ao nosso dia-a-dia e é aí que vai fazer a diferença. Então, o que é que está a fazer mexer o mercado? Bem, primeiro, o Sr. Trump, isto não é verdade, ok? Mas eu não resisti. O Sr. Trump, goste ou não se goste, fez uma coisa que se chama The Genius Act. E este Genius Act é uma legislação americana que vai regular stablecoins. Significa que nós vamos ter uma parte dessas stablecoins que vão passar a fazer parte da economia tradicional. Isto é o que vai acontecer daqui para a frente, a partir de novembro do próximo ano, como vou explicar já a seguir. Não são stablecoins, eles chamam-lhe payment stablecoins. Infelizmente, a comunicação social baralha estes conceitos todos e nós vemos o conceito de stablecoins aparecer quer na lei, quer nas notícias, e está errado. Neste caso, são apenas payment stablecoins. Porquê é que isto é importante? Porque nos Estados Unidos, esta é a definição da lei, é dinheiro programável, não está nas contas bancárias, está nos nossos bolsos, tal como as notas de euro. Eu sei que estão todos muito surpreendidos, tipo, será que vai acontecer? Meus amigos, quando a web apareceu em 94, 6 anos depois, o resultado estava à vista. Quando há uma disrupção, há sempre um momento em que acontece. Neste caso, só acontece quando há lei para o permitir. E esta lei acabou de sair nos Estados Unidos. O que é que esta lei vai dizer? Que a partir de novembro de 2026, todas as entidades que queiram colocar este tipo de massa monetária cá fora, podem, desde que cumpram as regras. Em particular, todas as que já têm as stablecoins cá fora, e são uns bilhões largos, desde que cumpram as regras. Têm ainda uns meses para se preparar. O que é que significa esta massa monetária, para perceberem? Ela é lançada por instituições financeiras que, do lado direito, permitem que as pessoas troquem entre as suas wallets as tais reservas de valor, portanto, pagamentos, o que for, crédito, garantias, o que for, e os bancos, do lado esquerdo, têm as reservas em dólares que colocam a render. É assim que eles ganham dinheiro. Todas as empresas financeiras estão interessadas nisto, porque se conseguirem elas próprias captar essa massa monetária, vão ganhar dinheiro só pelo facto de a manterem em dólares como reserva.
Mas o que vai estar a circular não é essa reserva, é a representação dessa reserva, no caso dos americanos, com payment stablecoins. O que é que isto permite? Permite várias coisas. Permite que um pagamento instantâneo seja mesmo instantâneo, seja de wallet para wallet, tal como nós pagamos de carteira para carteira, seja digital. A garantia vai a reboque, coisa que o dinheiro físico não permite. E isto é que é perigoso, global reach. Significa que os americanos estão à espera que aquela massa monetária possa começar a circular pelo mundo fora, porque está autorizada para tal. E isso vai ter impacto, porque se nós queremos chegar a estes mercados de pessoas que utilizam este tipo de dinheiro, vamos ter que fornecer os serviços associados ou apropriados porque é possível. A Europa não tem bem essa abordagem. O que é que eu estou aqui a dizer? A lei está pronta. As grandes instituições financeiras americanas estão-se todas a preparar, não são as fintechs, é que nem sequer são as fintechs. E a partir de novembro vai começar. Eu não estou à espera que em 2027, rapidamente, toda a gente comece a utilizar wallets e faça, mas nos próximos 5 anos, garantidamente. Porquê? Já vamos perceber porquê, porque é mais conveniente. E eu em particular sou preguiçoso, quando é mais conveniente nós adotamos. E a pergunta é, então, e no nosso espaço geográfico, o que é que está a fazer a Europa? Bom, a Europa lançou um regulamento chamado MiCA, que toda a gente confunde como um regulamento das cripto ou não sei o quê. Não é verdade. É um regulamento que tem várias coisas interessantes, em particular neste setor, e que tem uma coisa que é o título 4 e que diz assim, e-money tokens. O que é que são e-money tokens? Algo que vocês vão passar a ouvir falar a partir de agora com alguma frequência. É a mesma coisa que os payment stablecoins nos Estados Unidos, só que nós chamamos-lhe microfichas de pagamento eletrónico. Em português ninguém vai utilizar. E-money tokens funciona muito bem. E o que são estes e-money tokens? É isto. Basicamente, é a mesma coisa que os payment stablecoins, mas regulado deste lado do Atlântico. Esta legislação, aliás, este regulamento, porquê que é regulamento? Porquê que não é diretiva? Porque o regulamento tem aplicação direta, não tem que ser transposto. Segundo, porque o regulamento tem uma coisa que o Cláudio referiu há pouco, quando eu sou regulado num país, posso oferecer os serviços nos outros países todos. Portanto, não dependemos só do nosso regulador. E depois é igual para todos. Claro que este regulamento não entrou em atividade imediatamente, dá-se tempo aos países para se prepararem. Bom, o que é que se passou? Passou-se que, primeiro, as empresas, as tais fintechs mais preparadas para pôr esse dinheiro cá fora, estão aqui alguns dos exemplos, não são todos. Algumas grandes empresas, como a Société Générale, já cá estão. É normal, estão mais bem preparadas, porque são aquelas que já dominam minimamente a tecnologia. Tudo isto são empresas que já estão a emitir esta massa monetária. Qualquer um de nós pode lá ir, pegar nesses euros e utilizar. Mas esta não é a parte interessante. A pergunta é, onde é que está a bandeira portuguesa? Sabem porquê? Pela mesma razão que a ANAC anda a fazer o que está a fazer à nossa aviação geral e a outras coisas. Porque temos tiranetos que se atrasam, que, bom, não vou utilizar mais adjetivos. Ontem foi discutido no Parlamento, eu pus aqui, ontem acabei os slides, foi discutido no Parlamento esta regulação dos criptoativos e foi aprovado. Okay? Estamos em 2025. Sabem quando é que isto entrou em execução nestes outros países todos da Europa? Em 1 de julho de 2024. Nós estamos, no mínimo, com 1 ano e meio de atraso para que algumas das nossas empresas, e eu estou com algumas, que queiram colocar esta massa monetária cá fora, o façam. Não podem. Porquê? Não têm regulador. Só quando esta legislação for aprovada e passar à execução, é que o Banco de Portugal pode dizer sim, é comigo. Curiosamente, a única coisa que é preciso do lado do regulador para que este serviço possa ser oferecido aos cidadãos é uma notificação em 20 dias, 21 dias. Ou seja, se eu for banco, eu notifico o Banco de Portugal, dentro de 21 dias vou arrancar. E o Banco de Portugal, se não disser nada, arrancou.
Ainda hoje não é possível. Portanto, eu tenho várias empresas à espera de o fazer, estamos atrasados. Mas é o que é. Mas está a acontecer. E o mais giro é que está a acontecer com os bancos principais. Portanto, isto não é fintechs. Os bancos acordaram e já perceberam que vai ser o futuro. E, portanto, por exemplo, 10 dos maiores, com um outro que se juntou no dia 2 de dezembro, que é o BNP Paribas, a este grupo, criou uma empresa na Holanda, porque é na Holanda, porque é um regulador interessante, para colocar essa massa monetária cá fora. Portanto, nós, não só nos Estados Unidos, estamos a ver algo que vai acontecer a partir de novembro, na Europa já está a acontecer, porque nós antecipámos-nos. O problema daquele regulamento é que se esqueceram que devia ser global. Esta massa monetária só funciona no contexto dos países da União Europeia. E agora a pergunta a fazer é, então, mas se esse dinheiro está cá fora, eu com certeza que estarão todos a pensar nisso, para que é que serve? Tipo, eu já tenho o meu problema resolvido, eu já pago com o meu cartão de débito, já pago com o meu smartphone, porque é que isto iria mudar a minha vida? Bom, como eu já expliquei até num palco destes, nós nunca utilizamos uma nova tecnologia para fazer o mesmo. Estar a criar um investimento numa nova tecnologia para fazer a mesma coisa é um disparate, estamos a gastar dinheiro e estamos a fazer a mesma coisa. E essa é que é a dificuldade. Então, se a nova tecnologia faz uma coisa diferente, mas eu também não sei qual é, como é que eu junto estes dois temas? Neste caso, é relativamente simples. Para que este dinheiro tenha sucesso, reduz a fricção, cria valor económico, melhora a facilidade com que nós fazemos as nossas transações. Então tem que ser mais fácil. E o Cláudio já deu uma pista. As chamadas wallets digitais. Que nós já começamos a ter nos nossos smartphones. Só que desta vez vamos muito mais longe. A partir do próximo ano, por alturas também de outubro, novembro, vai ser lançada a wallet digital europeia. Porque é que eu nunca ouvi falar nisto, não é? E a pergunta que eu tenho a fazer a todos vocês é: quantos de vocês é que utilizam isto para fazer assinaturas eletrónicas com a chave móvel digital? Por favor, ponham a mão no ar. Muita gente. E é fixe, certo? É melhor do que estar a fazer o descarregar, etc. Porquê? Porque a chave móvel digital representa-nos, do ponto de vista jurídico, em documentos. Também pode representar-nos, relativamente à nossa identidade jurídica, com a polícia ou com o que for, os serviços públicos. Fica por aí, mas nós já temos uma app que está no nosso telefone móvel e que faz qualquer coisa. O que a Europa decidiu foi, isto já vem de há uns anos, a legislação foi aprovada o ano passado, os jornalistas andam um bocadinho distraídos, isto é muito importante. Essa legislação o que diz é: vamos transformar essa app numa wallet. Isso faz toda a diferença. Já não é só uma app que faz a assinatura, é uma wallet. E uma wallet significa, eu vejo uma carteira que eu ponho lá coisas dentro, ponho o dinheiro, ponho as notas, ponho os cartões de crédito, uma wallet, e depois posso utilizar. Essa wallet está no meio de um ecossistema que o Estado agora tem que pôr em funcionamento na Europa toda, todos eles vão ter que fazer, que começa com as credenciais tradicionais do cartão de cidadão, carta de condução, por aí fora, mas não termina aí. Vai para qualquer tipo de credencial que nós queiramos guardar nessa mesma wallet. Significa que já não são só as entidades acreditadas, tipo Instituto de Registro Notariado, pode ser uma empresa, pode ser uma universidade ou pode ser um banco. A universidade, credenciais, diploma, o banco, dinheiro, por aí fora. Começa-se a perceber que se nós utilizarmos essa wallet, vamos tê-la disponível para um conjunto de transações significativo. E é aqui que as coisas todas se alinham. Porque já temos o dinheiro disponível que o permite. Desde que apareçam as transações. Nós vamos ter que ter os dois lados do mercado para que funcione. Oferta e procura. Passa pela estratégia. Vamos ver. Se o governo tivesse uma estratégia era fácil. Está-se a atrasar. Mas é assim.
O governo não é o único que manda. A Europa manda. E depois as empresas fazem. Só têm que cumprir a legislação. Estas credenciais têm um ciclo de vida, cada uma delas, que tem que ser implementada e, portanto, vão aparecer serviços para fazer isso. Não vou aqui passar os passos, mas são coisas relativamente standard, não muito diferentes do que nós já fazemos com as credenciais que já temos. E essa wallet tem um conjunto de funcionalidades que nos vai permitir gerir, em particular, a nossa privacidade. Tem que ser RGPD. E a lei já está feita assim. Okay? Li a lei e tiro do chapéu. Esta foi bem feita. Os próprios fornecedores dos serviços estão sujeitos ao RGPD. Portanto, não podem fazer o que querem com a tecnologia, aliás, com os dados, e os dados estão essencialmente encriptados, que é fantástico. E para além disso, a wallet tem um conjunto de interfaces que nos vai permitir poder interagir com, no fundo, as entidades todas do mundo que nos rodeia, incluindo as agências de viagens, imaginem. Esta legislação, como eu vos disse, começou em 2014 com a chave móvel, ou aquilo que deu origem à chave móvel. O ano passado foi aprovada, e o que diz na lei é que a partir dentro de um ano e pouco, um ano e meio na altura, vai entrar em funcionamento, ou seja, final de 2026. Se o governo português não estiver distraído e não fizer o que fez com o MiCA, que é implementar uns anos depois, pode-se antecipar. Eu acho que neste caso não anda distraído, porque eu já ouvi dizer, já ouvi falar da wallet para as empresas, não da maneira certa, mas pelo menos já estão minimamente acordados para o tema. Temos aqui a oportunidade de sermos outra vez, ou sermos desta vez, ou estamos a tempo, e sermos os primeiros. E mais uma vez o digital tem essa vantagem. Do ponto de vista económico, eu não tenho tempo para explicar isso, do ponto de vista económico, se nós utilizarmos esta tecnologia, tem grandes vantagens económicas do ponto de vista geopolítico, para nós, não só a Europa, mas Estados Unidos, Portugal, a pontos de poder reequilibrar as vantagens que hoje as Big Tech têm, espera-se, mas uma coisa é certa, a tecnologia já cá está. Onde é que nós podemos utilizar? Em todas as áreas da economia, incluindo as agências de viagens, incluindo todo o nosso setor em todas as áreas. Para que funcione, tem que ser mesmo across the board. E há pistas em como vai acontecer, porque há partes do mundo, há zonas do mundo onde já aconteceu. E nós não somos assim tão diferentes entre nós, como humanos, porque nós somos todos essencialmente uma coisa que se chama a lei do menor esforço. Eu ia dizer preguiçosos, mas não ficava bem. Então, nós explodindo as funcionalidades que esta wallet vai ter, de tudo o que nós sabemos que já é possível, há todo um conjunto delas que já tem a ver com a nossa atividade. E, portanto, está na altura de todos nós, em todas as áreas, em todos os setores, e não é só nas agências, todos eles, começando pelo setor financeiro, o próprio governo, as coisas têm que fazer, pensar como é que nós nos vamos posicionar para o momento que aí vem. Porque vem. Não sou eu que sou o culpado. A legislação está cá fora, é o que é. E qual é a pista? A pista é uma coisa que se chama Super App, que alguns de vós conhecem, se calhar muitos não conhecem. Uma Super App, em particular na China, que é o país com mais sucesso, mas também noutros países do Sudoeste Asiático, é uma só aplicação que nos representa juridicamente em todas as transações. Em particular, o WeChat na China tem 1 milhão de aplicações lá dentro. Eu pergunto, quantas apps temos nós no nosso telemóvel? Quem é que tem mais de 100? Há quem tenha. Quem é que tem mais de 1000? Os chineses andam todos numa super app com 1 milhão lá dentro, que os representa juridicamente. Significa que com o QR Code conseguem fazer tudo. E se são representados juridicamente, significa que as transações é como se fossem assinadas por notário. Dá para comprar um carro, se quisermos. Claro que podem dizer, mas se é China, porque tem um ambiente político diferente e não sei o quê. Certo. Mas é mais fácil e é melhor para as empresas porque cria mais valor económico. E funciona. Podemos fazer o mesmo, podemos, com a carteira digital. E, portanto, esta é a conclusão que eu quero tirar convosco, que é, olhem para as carteiras digitais assim que elas começarem a estar disponíveis,
Pensem como é que posicionam os vossos negócios para ganhar a confiança e a usabilidade e a conveniência dos vossos clientes. Nos dois sentidos. E aí as coisas vão começar a crescer. Não é já, é só estarem atentos. O Pedro também não me disse para dizer, Jário, é futuro, isto é futuro. Não é para o ano, mas há de começar seguramente para o ano. É provável que em 2026 já se ouça falar disto. Porquê? Porque a própria União Europeia já começou a dizer, vamos lá começar. E o início não é ainda nos pagamentos, é na questão da credenciação. Portanto, as tais credenciais verificáveis que estendem não só o cartão de cidadão e outro tipo de credenciais em coisas que vão simplificar a vida às empresas. Só aí já é interessante. Mas mais do que isso, nós vamos poder colocar o dinheiro lá dentro daquela forma e poder fazer transações, o que se chama a autoexecução ecossistémica, mas isso era outra conferência. Meus amigos, este é o caminho, estou inocente, mas estou esperançoso. Estamos cá. E se o fizermos, eu acredito que vai ser um sucesso. Muito obrigado.